Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a nossa equipe está aqui na fábrica da Errara, em Sorocaba, no interior de São Paulo. E a gente conversa agora com a Cláudia Barreto, que é coordenadora do Comitê de Uso Correto e Seguro do Sindiveg e também gerente de gestão responsável de produto da UPL. Vamos conversar um pouquinho sobre capacitação com a Cláudia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, viu? Cláudia, na sua apresentação você trouxe alguns pontos bastante importantes. Eu queria começar com você a respeito, primeiro, das questões de segurança, quais são os malefícios que podem atingir tanto o aplicador quanto o meio ambiente quando se usa de forma equivocada algum agroquímico. Então, quando a gente ensina o produtor rural a aplicar o defensivo agrícola de forma correta, ele vai estar minimizando alguns riscos. E quais seriam eles? A exposição do trabalhador rural, né? O risco ambiental e também o risco da contaminação do alimento. Quando você faz uma aplicação correta, os riscos são minimizados, seja em questão ambiental, na segurança do trabalhador e também do alimento. E, Cláudia, olhando para isso, de que forma é possível fazer essa capacitação do produtor, dos funcionários ali da propriedade, que às vezes a gente sabe que é uma equipe um pouco maior e que precisa ali, então, que esse contingente seja educado para utilizar esse tipo de produto, que não é brincadeira, né? Tanto na questão dos equipamentos que são melhores para aplicar, quanto a questão também dos riscos. De que forma que o Sindiveg trabalha essa questão? Então, o Sindiveg tem uma plataforma de treinamento online. Hoje nós temos 8 módulos, que vai desde a aquisição do produto até o uso e o descarte dessa embalagem dos defensivos agrícolas. E lá ela vai ensinar de forma muito clara, objetiva e simplificada todas essas técnicas adequadas e as boas práticas agrícolas, na verdade. E aí, qual que é o nosso enfoque principal? É o pequeno e médio produtor. E por que é o pequeno? E o médio, principalmente, também. Porque é esse público que tem uma menor chance de receber realmente um treinamento formal de qualidade. Então, o Sindiveg, ele fez questão de fazer um material rico, né, mas que a linguagem fosse muito simplificada para atingir esse público. Cláudia, um dos pontos que eu achei bastante interessantes na sua explanação é que você comentou que a pandemia ela foi meio que um divisor de águas para que se adotasse uma certa metodologia ou um certo fazer, ensinar e fazer aprender. Comenta um pouquinho para a nossa audiência, por gentileza. Então, a pandemia, ela trouxe um ganho muito grande. É até ruim falar isso, né, que a pandemia trouxe um ganho. Mas em termos de ensino, de metodologia de ensino, nós ganhamos muito com isso. Por quê? Nós ficamos dentro de casa, né? As pessoas não podiam ir para uma escola ou procurar um curso presencial. E com esses treinamentos do Sindiveg, que eram online, gratuitos, né, extremamente democráticos, né, o agricultor podia acessar, né, o treinamento online e fazer o treinamento e ainda receber um certificado. Então, houve essa transição do presencial para o virtual e deu muito certo. E, Cláudia, a gente está falando de um período de pandemia que iniciou ali no começo do ano de 2020, mas ali em 2021 a gente já tem uma sinalização do Ministério da Agricultura a respeito justamente da capacitação para aplicação de defensivos agrícolas. Como é que o Sindiveg já, tendo esse background desse ensino em EAD, estava alinhado já com esse decreto do Ministério da Agricultura? Justamente assim, o decreto veio sedimentar um trabalho que a gente já estava fazendo. Então, quando veio esse novo decreto, onde falava que o aplicador precisava ser habilitado, ela precisava ter uma certificação, nós falamos, puxa vida, o Sindifeg já está pronto. Nós já tínhamos módulos preparados e aí apresentados até para o mapa, onde eles falaram, esse é justamente o curso básico que nós procuramos. Então, o Sindiveg já estava um passo à frente e já estava preparado para estar ofertando esse tipo de conteúdo para o agricultor. E pouco tempo depois veio uma portaria que tinha outras determinações também, né, de como fazer essa metodologia, de como aplicá-la, de como o aplicador seria ali, se essa habilitação seria renovada, também como é que o Sindiveg foi acompanhando isso? Então, nessa primeira portaria que foi lançada também em 2021, ela falava do conteúdo programático.
que o Sindiveg estava preparado. Na segunda portaria, era quem poderia ofertar esse tipo de treinamento, que daí o Sindiveg também se encaixa dentro dessa portaria. E aí também formalizava a questão de poder ser treinamentos presenciais, semipresenciais ou o formato EAD, que é o formato do Sindiveg. Então, na verdade, o Sindiveg está 100% dentro dos critérios estabelecidos pelo MAPA. E a gente fala bastante aqui no Notícias Agrícolas da comunicação para fora da porteira, mas nesse caso a gente está levando essa comunicação de qualidade e de forma democratizada para dentro das porteiras, né, Cláudia? Exatamente, porque assim, quando a gente fala de um grande grupo, por exemplo, ele vai ter um responsável técnico que vai ministrar todos os treinamentos, as informações necessárias dentro daquele funcionário. Mas aquele pequeno, que muitas vezes é uma agricultura familiar, como que você chega a ele? Então, tendo esse tipo de plataforma, né, gratuita, é muito mais fácil ele acessar e ter conteúdos de qualidade. E, Cláudia, dentro desse espectro da aplicação responsável, que não só acaba protegendo o aplicador, mas protegendo também o meio ambiente, existe uma pauta bastante importante que é a questão da mortalidade de insetos e principalmente de abelhas, que são determinantes e preponderantes na polinização de várias plantas. E eu queria saber, dentro do Sindiveg, existe um projeto que é o Colmeia Viva. Se você puder explicar um pouquinho para a gente como que começou esse projeto e como que ele está em andamento no momento. O Colmeia Viva, ele iniciou como um projeto de empresas signatárias, que tinham a preocupação de tentar entender realmente quais eram as causas, os motivos da mortalidade das abelhas. Fizemos todo um planejamento, fizemos workshops para ter um entendimento, buscamos o entendimento das partes interessadas, então chamamos apicultores, o governo, indústria, acadêmicos, para tentar ver realmente qual que era a problemática envolvendo a mortandade das abelhas. Depois dessa etapa, o Colmeia Viva ela começou a ser realmente gerida pelo Sindiveg. E dentro desse trabalho, nós temos assim diversas atuações. Por exemplo, nós temos um aplicativo. Esse aplicativo é para quê? Para melhorar a comunicação entre o agricultor e o apicultor. Por quê? Porque dentro desse estudo que nós fizemos, nesses anos de trabalho, nós vimos que o principal problema da mortandade da abelha é a falta de comunicação. Realmente falta uma interação entre o agricultor e o apicultor. Eles precisam se conversar. Se eles se conversam, se um sabe da presença do outro ali naquele ambiente de trabalho, é muito mais fácil proteger as colmeias, por exemplo, durante uma aplicação de defensivos. Então, você está protegendo essas abelhas. E aí, lógico, cada um está ganhando com essa interação. O agricultor, porque tem a abelha ali próxima, né, polinizando sua cultura, e o apicultor que está utilizando dessa florada, dessa cultura, para alimentar essas abelhas. Então, a comunicação é chave realmente para a coexistência entre essas partes. Aí, então, estivemos com a Cláudia Barreto falando um pouco sobre educação na aplicação de defensivos agrícolas, como isso pode preservar a integridade do aplicador, seja ele proprietário da fazenda ou os funcionários, mas também preservar o meio ambiente, e isso inclui também as abelhas, já que se discute muito a questão da mortalidade desses insetos que são determinantes, então, para a questão do agro brasileiro e também para a natureza. Eu encerro por aqui, já tem mais informação para você. Notícias Agrícolas, informação agro relevante e conectada.